Oi, eu sou Massis Silva, sou licenciado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas literaturas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus de Jequié. Eu sou residente em Jequié. Também sou poeta, escritor, desenhista, faço artes no Instagram @oamorfo. Espero que vocês vão lá dar uma conferida. Bom, maioria das minhas escrituras são dentro de uma perspectiva homoerótica, biafetiva. Eu acho isso interessante porque eu acho interessante quando pessoas LGBTs negras escrevem, porque elas conseguem expressar sua afetividade, conseguindo assim criar suas próprias narrativas sobre a afetividade negra, já que dificilmente a gente encontra narrativas sobre afetividades negras em contos de fada da Disney, nas novelas, nos filmes que assistimos e etc. Sobretudo narrativas de afetividade de pessoas LGBTs. Essas reflexões me vêm sempre quando eu ouço ou canto a canção Bolo de Rolo da Duda Beat, quando ela diz: minha mãe me ensinou que se é para brincar de amor não pode ser desesperada. Aí eu sempre penso que para pessoas LGBTs negras, a concretização da afetividade se torna um pouco mais complicada. É, esse verso da canção me faz refletir que, no mais das vezes, para pessoas cis héteras, é muito mais fácil elas se abrirem com os pais e tirarem deles algum conselho em relação aos seus sentimentos, receios, medos, desejos, relações, etc. E para pessoas LGBTs, no mais das vezes, isso não é tão fácil. Elas não conseguem se abrir com seus pais e tirar deles algum conselho em relação aos seus sentimentos, desejos, receios, relações. Pelo contrário, ficam enclausuradas em seus sentimentos. Com isso, podendo gerar vários problemas físicos e psicológicos. Então, eu acredito que a constituição da afetividade de pessoas LGBTs negras é um pouco mais complexa, sim, diante das opressões, dessas opressões que nos dão o perfil de objeto, abjeto de um recipiente inapropriado para ser preenchido de afetividade. Isso também me faz pensar nas reflexões que Bell Hooks traz em Vivendo de Amor, pautando o impacto da escravidão no ato de amar. Ela vai dizer que numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. Essa questão que ela traz, a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade, me faz lembrar uma outra canção, que é Banho de Sol, do Baco Exu do Blues. No verso, ela me acha bonito quando eu me acho feio. É uma canção que fala da afetividade de um casal cis hétero negro, mas esse verso é interessante para a gente pensar isso, que pessoas negras, elas, diante do racismo, elas crescem mergulhadas no auto-ódio, no mais das vezes não são educadas para serem autoconfiantes
diante da ditadura da beleza eurocentrada, vamos nutrindo esse sentimento de inferioridade. E por isso que eu acho interessante quando pessoas negras se relacionam, porque elas conseguem dividir essas questões e podem compartilhar os elogios, ressaltando e elevando esses traços negroides. É interessante também que Bell Hooks ela vai nos dizer também que durante a escravidão não demonstrar afetividade era uma forma útil de sobrevivência diante da dominação branca. Então, no contexto da escravização, o negro que não conseguia suprimir, reprimir suas emoções e seus sentimentos, dificilmente conseguia sobreviver a esse sistema. E eu penso que a partir dessa reflexão, a gente pode ver que isso gera impactos na nossa subjetividade, até mesmo hoje. Também acredito que isso veio justificando também o estereótipo do negro bruto demais para amar, da mesma forma a mulher negra, com as suas questões da solidão da mulher negra, que é uma discussão mais ampla que não cabe a mim nesse momento. Por isso eu achei interessante começar a falar da afetividade de pessoas negras, de pessoas LGBTs negras, para começar a discutir sobre ser negro e gay no Brasil, ou seja, a articulação do racismo e homofobia. E é interessante a gente pensar essa articulação porque a gente começa a não pensar as opressões de forma isolada. A gente começa a ver que as opressões elas podem atravessar uma às outras e a gente passa a estar dentro da perspectiva da interseccionalidade, que é um termo trazido por pesquisadores que entendem que as opressões elas não devem ser hierarquizadas, ou seja, elas não devem ser tratadas de forma isoladas e que há uma relação nas opressões de raça, gênero e classe. Por exemplo, quando a gente vê o gênero sem as outras opressões que o atravessa, e até Cornell que vai falar isso, que gênero muitas das vezes é lido como um sinônimo de mulher e mais que o homem também precisa ser incluído nas questões de gênero, pois também há os padrões de masculinidade. E essa questão de masculinidade é interessante a gente pensar, porque as masculinidades elas precisam ser pensadas, repensadas, significadas, ressignificadas, construídas, desconstruídas, pois uma das heranças do colonialismo é o fato de que o homem branco e hétero se estabeleceu como um padrão. E tudo que não é homem branco e hétero fica à sua margem. E aí a gente vai perceber que a masculinidade do homem negro está à margem da masculinidade do homem branco. Isso se torna problemático quando, dado ao contexto de subsistência, de vulnerabilidade, de opressão do homem negro, ele passar a interiorizar a masculinização branca como tentativa de ser visto como pessoa e acabar inferiorizando outras categorias que estão no mesmo lugar de opressão dele, como mulheres negras e LGBTs negros. Então, a homofobia e o racismo, essa articulação, para além da opressão, provoca a exclusão e seus efeitos transcendem a dor.
ao provocar a vulnerabilidade social, determinando posições e lugares do indivíduo na sociedade. Ultimamente eu venho lendo muito Osmundo Pinho, que é um docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Venho lendo muito os textos dele que falam sobre masculinidade, sobretudo masculinidade negra. Em um dos textos dele, que se chama Raça, Classe, Construindo Mundos Homossexuais, ele vai falar que raça e classe são profundamente operativas tanto da constituição dos cenários, a construção de condições de segurança ou vulnerabilidade para a violência e a opressão. Aí ele também vai dizer que os recursos disponíveis a gays de classe média para construírem seus próprios mundos homossexuais são favorecidos, não pela condição homossexual, mas pelo seu lugar determinado na estrutura de classes ou no espectro social. É interessante pensar isso e isso me faz refletir uma questão, e aí é Munanga que vai falar que por mais que o sujeito negro esteja em uma ascensão social, ou seja, em uma classe média ou alta, ele vai ser lido pela geografia do seu corpo e não vai estar isento ao racismo. E quando você adiciona outras opressões, os conflitos eles vão ser mais contundentes e mais explícitos, mesmo que esse sujeito esteja em uma ascensão social. E isso não quer dizer que pessoas brancas também não vão sofrer homofobia, mas as pessoas negras, homossexuais, bissexuais, trans, mesmo em um lugar de ascensão social, elas não estão isentas a sentir o impacto dessas opressões. Pois quanto mais marcas fora do padrão um corpo vai possuir, sobretudo um corpo negro, mais violência esse corpo vai sofrer. E obviamente quem gera e quem vai nutrindo e perpetuando essas violências é o padrão. E agora eu trago a questão das bichas pretas, que eu acredito que é o grupo que está na linha de frente desses processos, dessas questões. E para quem estiver interessado, eu indico a série Pose, que é exibida, se eu não me engano, pela FX. É uma série que traz essas questões e várias outras questões, e para quem estiver interessado em assistir, vai ver muito dessa discussão lá, da articulação do racismo com a homofobia, do racismo com a transfobia, do racismo com a bifobia, com a lesbofobia e assim vai. Para além disso, também mostra como surge a cultura drag queen, a cultura queer, que surge da cultura de negros periféricos marginalizados, ou seja, das bichas pretas. Pois é interessante, pois o termo bicha preta evidencia experiência de pessoas que transformam o xingamento em resistência. E sempre que eu faço essas discussões com meus amigos, eu costumo partilhar uma experiência minha que vem da infância. Eu me recordo que quando criança e que eu ia para a escola sozinho, eu me via em uma questão. Eu deixava de ir por uma rua que me faria chegar mais rápido à escola, para ir por uma rua em que me faria chegar um pouco mais tarde à escola,
porque eu sabia que nessa rua eu não ia encontrar garotos que iriam me violentar. E uma dessas violências era esse xingamento, é, e esse xingamento, bicha preta. E aí me vem o filme Moonlight também. Moonlight é um filme que eu indico e que também traz um pouco dessas questões. Moonlight é um filme contado em 3 perspectivas, diante da perspectiva do personagem principal, e uma dessas perspectivas é a fase dele quando criança. E ele passa por algo parecido, e quando criança ele recorre a um adulto, um homem negro, e ele faz essa pergunta: por que os outros garotos usam esse xingamento para inferiorizar ele? Bichinha, bicha preta, viadinha, boiola, e etc. Ele não compreende, não entende porque esses xingamentos, o que esses termos querem dizer, mas ele sabe que o inferioriza ele e ameaça a sua subsistência também. Então, desde que pessoas LGBTs negras, sobretudo bichas negras, se entendem como gente, ou seja, desde muito cedo, desde a infância, elas lidam com o desafio de enfrentar o próprio corpo, o próprio desejo, tratando esse corpo e esse desejo como inimigos, como desafios, mas aí a partir das experiências e das vivências específicas de seus corpos, vão construindo seus processos de empoderamento. E se a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no país, e se a cada 28 horas um LGBT é assassinado no país, o que podemos pensar de um LGBT negro? Mas que a gente não pense nesses corpos assassinados só como números. Para ir finalizando, é interessante a gente ver LGBT como minoria, mas que essa minoria não se trata de uma questão numérica, mas se trata de um grupo que na sociedade possui poucos direitos ou quase nenhum desses direitos. E também entender que entre gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais há várias diferenças em termos de visibilidade, de bandeira, de voz. E aí eu posso dizer, a partir da minha experiência como homem cis, negro, bissexual, e que não performa a masculinidade padrão, de dizer que a gente também precisa pensar na problemática da bifobia e de como ela é contundente na vida de pessoas bis que enfrentam diariamente bifobias tanto fora como dentro do grupo LGBT, e é uma pressão que precisa também ser combatida no externo e no interno. Pessoas bis lidam com vários estigmas, um desses estigmas de que são indecisos, promíscuos, confusos, vetores de doenças e etc. E muitas das vezes são invisibilizados no movimento. Isso é problemático porque se invisibilizado e se as pessoas não passam a enxergar a bissexualidade como uma sexualidade válida e plena, isso dificulta a organização da comunidade, e sem se organizarem, como é que um grupo, uma comunidade
sem estar organizada, consegue reivindicar seus direitos, pautar seus direitos, é preciso, é preciso desmistificar É preciso desmistificar a ideia de que a bissexualidade é como se fosse uma extensão da heterossexualidade, né? Muitas pessoas acabam produzindo discurso bifóbico, como por exemplo esse de falar que a bissexualidade é uma sexualidade que tem grande passibilidade hétero, e não é bem assim. Como eu disse anteriormente, a questão de bissexuais, é, de homens bissexuais, por exemplo, como eu disse antes, há várias performances de masculinidades. Então a gente precisa desmistificar, deteriorar essas bifobias existentes, tanto fora como dentro do grupo LGBT. Para ir finalizando, eu acredito que além da gente pensar essas reflexões, da gente propor processos de autocura para nós mesmos, seja por meio de um banho de folha ou por um momento em que a gente senta em um lugar tranquilo para respirar fundo e se apaixonar pelo som da nossa voz. Ainda que a gente se olhe no espelho e veja um corpo e uma alma remendada, a gente também precisa ver um corpo que é feito no embate. E como diz Tássia Reis, quem ofusca sempre busca algo que não nos traduz, então vamos buscar o que de fato nos traduz. Então é isso, espero que eu tenha contribuído com o debate, com o tema, com o assunto, enfim. Também quero voltar a dizer que eu faço artes em o Amorfo, dei uma procurada no Instagram. E se quiserem encomendar algumas artes também, é só chamar, porque eu acho interessante e importante a gente fortalecer o trabalho de pessoas LGBTs negras. Então, é isso. Obrigado.